Ao entregar-se o perfeito Espírito ao Pai, Jesus disse: está consumado. Ninguém, exceto o Senhor Deus, poderia realizar e dizer com toda autoridade: está consumado. Jamais entregaria seu Espírito sem cumprir a tudo que dele foi anunciado pela palavra desde o início. E clamando Jesus em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Nesse momento, o já moribundo Jesus conseguiu extrair de si um último fôlego para exprimir essa mensagem de total e absoluta entrega. Fala que ficou para sempre registrada, após se fazer alvo de tanta covardia e injustiças. Ele disse, para que todos ouvissem a derradeira expressão que consumava o mais elevado ato de amor de alguém em prol da humanidade pecadora. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, diz a palavra. Abateram-se densas trevas sobre toda a terra. Foi o primeiro, real e fortíssimo sinal de que, enganados pela soberba e extremada vaidade, os judeus crucificaram o inocente, ou melhor, o Filho de Deus, que se doou em carne e espírito para salvar a humanidade arrependida. Esse mesmo mundo que necessita de sinais para crer, e muitos nem criam, apesar dos sinais e prodígios presenciados. Morresse o Cristo, simplesmente, sem uma sinalização dos céus, a sentença condenatória até aquele ponto soaria justa, mas não era. Esse sinal visível de Deus causou um impacto tremendo na alma daqueles que, até aquele momento, julgavam estar colaborando com seus gritos, apopos e vaias para operar justiça contra dois ladrões irrecuperáveis e um usurpador e blasfemo. Triste engano. E rasgou-se ao meio o véu do templo. No tabernáculo, que era o templo móvel no deserto, durante a caminhada rumo à terra prometida, havia o santo lugar e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, separados por uma cortina espessa, feita de linho puro. Somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar essa divisória ou véu para cultuar a Deus no santíssimo lugar, estando limpo para não ser morto. No templo de Salomão, essa alegoria foi replicada. Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ao entregar seu espírito puro, sem pecado, recebido pelas mãos do Pai Celestial, naquele momento supremo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo nessa entrega. Assim, o obstáculo que separava os pecadores contumazes do seu restaurador espiritual deixou de existir e ganhamos, através do sacrifício de Jesus, o livre acesso ao trono de Deus. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. O chefe da centúria, ou seja, o líder de 100 soldados, acostumado ao comando, duro em suas decisões, se rendia emocionado, reconhecendo quem era aquele que haviam torturado e levado para morrer, o Santo do Senhor. Sua alma, transtornada ao peso da culpa, deve ter se recolhido em casa naquela noite, como um homem transformado e convertido ao Senhor. E toda a multidão que se juntava a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Não somente o centurião reconheceu e temeu, a turba passou a experimentar, pelo menos, uma amostra da ira vindoura do Deus infalível e justo. Batiam no peito como sinal do dolo, pelo seu julgamento equivocado, tendo se deixado levar pelo engano de suas lideranças. Incrédula, injusta e assassina. Aqueles que ovacionavam devem ter escalado repentinamente à vista daquele fenômeno nunca visto na natureza, as trevas em pleno meio-dia. Somente um Deus onipotente, irado contra o pecado, poderia causar todo aquele transtorno naquela tarde singular, quando a terra tremeu e os montes se partiram. Paulo, na carta aos Filipenses, disse: Jesus Cristo, sendo de condição divina, não se apropriou dessa condição, mas, ao contrário, ele se esvaziou e assumiu a condição de servo obediente até a morte, e morte de cruz.
pela entrega do seu Espírito a Deus e por sua ressurreição, confirmada por muitos de seus contemporâneos, durante 40 dias subsequentes na terra, nos enche de esperança, pois Cristo não se entregou à morte e ressuscitou em vão. Jesus seja louvado.